Olá, eu sou Charles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Pois isto vos declaramos segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estivermos aqui, para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. A nossa fé na ressurreição dos mortos é algo muito concreto e determinante na nossa vida da igreja. Se nós, como cristãos, não acreditarmos ou não acreditássemos na ressurreição da carne, como a gente reza no credo, na ressurreição dos mortos, nós não seríamos cristãos de fato. Por quê? Porque é um ponto irremediável, inegociável da nossa fé. É o que nos diferencia literalmente de qualquer outra crença. O fato de nós acreditarmos na ressurreição. E é por isso, como já dito aqui outras vezes, e isso é muito claro para um católico que conhece a sua fé, é por isso que nós não podemos misturar a nossa fé católica com a fé, com a crença espírita, por exemplo. Aquele que crê no espiritismo, ele não crê numa ressurreição, ele crê numa reencarnação. Isso não é fé católica. Fé católica é o que a gente acabou de ler aqui na carta aos Tessalonicenses. Então, estou falando isso para ficar bem claro para você que talvez saiba, mas não sabe onde encontrar passagens da Bíblia que falam sobre a ressurreição. Uma delas, apenas uma delas, é esta aqui. E Paulo começa a dizer que nós não podemos ignorar essa verdade. Aqui tem um princípio eterno, versículo 13. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. A falta
de esperança gera uma tristeza. E isso é muito claro, né? E aqui Paulo está nos dando uma esperança que está acima das outras. Porque toda a esperança que a gente pode ter nesse mundo, se a gente for comparar, né? Poxa, eu trabalho bastante, eu me esforço e eu tenho esperança de que eu vou conseguir comprar minha casa própria, para não pagar aluguel. É boa essa esperança? Poxa, como é? Mas se a gente perde o emprego? Puxa vida, nossa esperança ela vai caindo por terra. Aquilo gera em nós uma tristeza, não só porque nos vai faltar ou nos pode faltar imediatamente coisas básicas, mas porque aquele sonho da casa própria fica cada vez mais distante. Por quê? Porque para conquistar a casa própria eu preciso do emprego. O estudante que sonha em se formar em um curso, numa faculdade, seja o curso que for, ele estuda com essa perspectiva, com essa esperança. Se por um acaso ele não pode entrar naquela faculdade, ele não passa na prova de seleção, ele fica triste, porque a esperança dele cai. Mas São Paulo está nos dando uma esperança superior. Que esperança é essa? A esperança na ressurreição, é no que se refere aos mortos. Gente, tem coisa mais difícil do que o enfrentamento da morte? Quem quer morrer? A pessoa que vivendo deseja a morte, tem esse desejo, esses sentimentos, porque a sua vida aqui não está boa. Tem problemas que ela não consegue resolver, dos quais ela não consegue se desvencilhar, situações interiores ou exteriores que criam todo um clima difícil, tão difícil na vida, que ela chega a pensar, chega a desejar morrer do que ficar vivo, para se ver livre do sofrimento. Mas se essas pessoas não estão passando por essas realidades, ou ainda que passando por muitas dificuldades, conservam um pouco de esperança, ela não deseja a morte. Ela deseja muitas coisas, que as coisas mudem, claro, mas não deseja a morte. No entanto, a morte chega para todo o mundo. Para quem não está vivendo bem e na tristeza de uma vida complicada, difícil, acaba desejando, infelizmente, a morte. E para aqueles que vivem muito bem, morrem também. Só que a morte não é a última palavra. E foi isso que Jesus veio trazer para nós. E Paulo está dizendo, no que se refere aos mortos, vocês não podem ficar na ignorância, para que não fiquem tristes, como os outros que não têm esperança. Gente, quem não tem esperança na ressurreição se agarra como pode a esta vida. Faz tudo o que pode, dá tudo que tem, faz de tudo para permanecer aqui mais tempo e da melhor forma possível, porque sabe que quando morrer acabou. Na verdade, é porque não sabe que Jesus tem reservado para ele, para ela, uma vida que é eterna. Isso é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Mas Jesus está falando aqui quem é que vai herdar essa vida eterna. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo está dizendo isso. Falei Jesus, né? Mas de alguma forma é Jesus quem fala através da sua igreja, né? Versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, essa é a nossa fé. Se nós temos essa fé, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Isso é uma promessa. Maravilhosa promessa.
Se nós cremos, e aí tem uma condição. Se, e eu preciso crer. Eu preciso estar nesta fé para herdar a promessa. É isso que Paulo foi explicando já nas primeiras cartas que a gente leu, e vai falar de uma maneira muito mais extensa na carta aos Romanos, por exemplo. Eu preciso herdar a promessa. Que promessa é essa? A promessa feita lá atrás em Abraão, herdeiro da promessa, e eu vou crendo em tudo, nos profetas, naquilo que eles foram profetizando a respeito de Jesus, toda a história, até chegar nele, o Verbo encarnado, o Filho de Deus. E aí creio nele. E assim eu continuo me mantendo a promessa, porque Jesus veio cumprindo essas promessas, feitas lá atrás. Então, uma vez que eu estou em Jesus, que eu morro em Jesus, eu creio nessas promessas, eu entro nessa graça. Por quê? Porque eu vivi uma vida em Deus. E aí, eu estou na companhia dele para sempre. Por isso, nós rezamos no credo: creio na ressurreição da carne. Ressuscitarão. Todos ressuscitarão, viu? Todos. Jesus vai falar lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, todos vão ressuscitar. Só que alguns vão ressuscitar para a condenação eterna e outros para a vida eterna. Paulo está falando da ressurreição dos justos e do que vai acontecer com quem não tiver morrido quando Jesus voltar. Então a gente segue aqui, e esse trecho aqui, do 14 até o 17, todo ele é promessa de Deus. Olha só, vamos ler de novo, do 14 em diante. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, unidos a ele, né? Deus há de levá-los em sua companhia. Pois isto vos declaramos segundo a palavra do Senhor. Olha só, segundo a palavra do Senhor, ou seja, o ensinamento de Deus, o ensinamento de Jesus, o que Jesus ensinou. É isso que eles estão declarando, que Paulo vai declarar agora. Que os vivos que ainda estivermos aqui, quem ainda estiver vivo, né, na segunda vinda, como ele falou, estivermos. Por quê? Porque está vivo, né? E Jesus pode voltar, se ele voltasse ali, ia acontecer isso, tá? Os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Quando o Senhor, ao sinal dado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta divina, ou seja, os eventos que acontecerão, e a gente, quando vê isso, né, quando vamos ler Tessalonicenses, todos os sinais que Tessalonicenses não, quando formos ler o Apocalipse, todos os sinais que estão preparados para a segunda vinda, ou seja, todo mundo vai saber, viu? Quando Jesus voltar, na sua segunda vinda, não vai precisar de um anúncio oficial de jornal, né? Não vai chegar no seu WhatsApp ou no meio que estiver sendo usado no tempo que Jesus voltar, a gente não sabe, né? Não, a terra inteira vai saber mesmo, porque será o evento, o dia do Senhor. Então aqui ele está exemplificando que o céu estará em movimento. A voz do arcanjo, o sinal dado, o som da trombeta divina descer do céu. Então o que acontecerá? Os mortos em Cristo, ó, de novo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os corpos de todos os santos e santas de Deus, os canonizados e aqueles escondidos, né? Que não foram, não tiveram processo de canonização, aqueles que morreram e foram salvos por Jesus, morreram em Deus, vão ressuscitar primeiro. Em seguida, versículo 17, nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, ou seja, seremos transformados, nosso corpo será transformado para que nós possamos nos encontrarmos com Jesus.
nós que estivermos lá, quem estiver vivo nesse dia, vai ser arrebatado nos ares. Você vai voar, minha irmã. Se nós estivermos vivos nesse dia, nós voaremos na direção de Deus. Olha só, isso é promessa. Pode colocar aí na conta que vai acontecer. E se nós estivermos vivos, quem estiver vivo não vai passar na nossa frente, não. A gente vai ressuscitar primeiro. E aqui vem uma ordem no versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Isso é para nós palavra de consolo. Por quê? Porque pessoas morrem todos os dias. Talvez você esteja vivendo um luto e pensando, nossa, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi. Consolai-vos. No entanto, é necessário que nós estejamos em Deus. Né? Versículo 14 diz, assim também os que morrerem em Jesus. E o versículo 16 no finalzinho diz, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós precisamos permanecer em Deus. Diga isso ao seu coração. Eu preciso permanecer em Deus. Eu preciso, porque a ressurreição dos mortos é uma certeza de fé. A ressurreição da carne, ela acontecerá para os que estiverem mortos em Jesus. Eles ressuscitarão primeiro. E se eu estiver vivo, aqueles que estiverem vivos e viverem para Deus serão arrebatados nos ares. Vamos anotar no nosso diário. Bom, já falei, né? Quais são as promessas, ordem e princípio eterno. Promessas de Deus dos versículos 14 a 17. Ordem no versículo 18 e princípio eterno no versículo 13. Esta palavra é muito importante para nós. Por quê? Porque no que se refere aos mortos, nós não podemos ignorar para não ficarmos tristes como os que não têm esperança. E consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar um like, porque o seu like evangeliza. Assistiu? Deixa um like, porque você vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é bom também para outras pessoas e será indicado. Mas claro, você pode pegar esse link e compartilhar com seus amigos, também pessoas que precisam da palavra de Deus e você sabe que elas têm dificuldade. Aqui nós vamos fazer o estudo da Bíblia inteira seguindo o método A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib. Vou deixar aqui também a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual, para que você aprenda o método. Tem até como tirar dúvidas aqui em alguns vídeos. E também a playlist da primeira carta de São João, que é por onde nós começamos. Também tem informações importantes aqui na descrição do vídeo, dá uma olhadinha. Pode ser que você entre num dos nossos grupos. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida, sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.